Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 13. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento em que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, queridos, porque nós estaremos lendo, voltando a esse texto outras vezes, em nome de Jesus. Coloca aqui para mim, Vera, por favor, filha. Coloca ali coloca aqui assim ou aqui. Ok? Estenda suas mãos em minha direção, deixa a sua Bíblia aberta, ore por mim, para que o Espírito do Senhor me use. Pai querido e santo, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que por teu Espírito possa falar poderosamente ao nosso coração. Que o Senhor possa ministrar às nossas vidas, ministrar ao nosso coração, de uma forma muito preciosa, Senhor. Que o Senhor possa nos dar instrução, direção para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso casamento e para todas as áreas da nossa vida, mediante a tua palavra. Nós oramos no bendito e soberano nome de Jesus, que assim seja. Amém. Pegue comigo a sua Bíblia, levante assim bem alto, diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Mais alto, diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje, corajosamente confesso que minha mente está alerta, o meu coração está receptivo para receber a poderosa e indestrutível palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta. Queridos,
Esse texto que nós acabamos de ler, escrito pelo apóstolo Pedro, aquele Pedro, o mesmo Pedro que andou com Jesus 3 anos e meio, o mesmo Pedro temperamental, o mesmo Pedro que puxou a espada e cortou a orelha de Malco, um dos soldados que estava ali para prender Jesus, mas que depois de ser transformado por Deus na experiência de Pentecostes, ao ser cheio do Espírito Santo, foi um tremendo, um poderoso homem de Deus, um tremendo apóstolo do Senhor. E este Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esta epístola de 1 Pedro e também a segunda epístola. Como disse na semana passada, quem se lembra disso? A palavra epístola significa carta. É uma carta. Essa é a primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, com o propósito de consolidar aqueles irmãos na fé, com o propósito de compartilhar o Evangelho de Cristo para estas igrejas aqui da Ásia Menor, a quem ele dirigiu esta carta. Amém? E hoje, nesse texto que nós acabamos de ler, nós estaremos falando como deve viver o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Porque é sobre isso que esse texto que nós lemos trata. Como deve viver o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E olha que eu estou colocando esse adjetivo, verdadeiro. Olha que eu estou qualificando o discípulo como verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Porque no mundo como o nosso que nós vivemos, onde há tantas falsificações da fé, onde há tantas falsificações daquilo que é chamado povo de Deus, e que essas falsificações produzem tantas e tantas confusões na mente das pessoas, porque as pessoas olham e elas não têm um parâmetro, um referencial do que é realmente ser uma pessoa de Deus, do que é realmente ser alguém que crê no Evangelho, do que é realmente ser alguém que anda no caminho do Senhor. Porque há muitas falsificações. Mas se há falsificações, é preciso que nós entendamos que também há os verdadeiros discípulos do Evangelho, os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Amém? Se você pega, por exemplo, uma nota falsa de R$100, você não vai julgar que todas as notas de R$100 são falsas. Vai? Não. Se você, por engano, pegou uma nota de R$100, você com certeza não vai dizer assim, olha, eu não quero nunca mais receber nota de R$100 na minha vida, porque eu recebi uma nota de R$100 falsa, eu fiquei decepcionado com essa nota de R$100, eu nunca mais quero uma nota de R$100 na minha vida. Você diz isso? Não, porque você sabe que embora é possível ter uma nota de R$100 falsa, e se há notas de R$100 falsas, é porque há muito mais notas de R$100 verdadeiras. Por isso que eu estou dizendo, pode haver discípulos que são falsos, que não são verdadeiros discípulos, que não são discípulos genuínos, pode. Jesus deixou bem claro que o inimigo semeou no meio do trigo o joio, não é verdade? Jesus deixou isso claro, mas isso não significa dizer que a gente não vai ter essa experiência de ter relacionamentos bons e verdadeiros com verdadeiros, genuínos discípulos de Jesus, discípulos do Evangelho. E esse texto que o apóstolo Pedro escreveu nos mostra como é que vive, qual é o estilo de vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. Como é que se comporta, como é que um verdadeiro discípulo de Jesus transita na sociedade, se move na sociedade, como é que um verdadeiro discípulo de Jesus se move, se comporta na vida enquanto está aqui nessa terra, como o apóstolo Pedro fala, peregrinando aqui nessa terra. E ele fala de 4 coisas, pelo menos aqui nesse texto, as quais nós estaremos abordando nessa noite. A primeira coisa é que o discípulo de Jesus, ele precisa andar, ele deve andar, um verdadeiro discípulo de Jesus, ele vive em obediência a Deus, em vez de uma vida de rebelião. Diga comigo, um verdadeiro discípulo de Jesus, mais alto, diga, um verdadeiro discípulo de Jesus, vive uma vida de obediência a Deus,
em vez de uma vida de rebeldia. Ok? Ele diz isso aqui para nós, no versículo de número 14 e 22, ele diz assim: como filhos de obediência. Diga para o seu irmão, você é filho da obediência. Mais alto, você é filho da obediência. Ele diz, como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Versículo 14. Verso 14, vamos ver juntos? Como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele está dizendo, olha, vocês são filhos da obediência. Antes da sua conversão, antes do seu novo nascimento, eu e você, nós éramos filhos da desobediência, mas agora nós somos filhos da obediência. Por que ele nos chama de filhos da obediência? Porque a característica de um verdadeiro discípulo de Jesus é que o desejo dele, o agrado dele, o prazer dele é obedecer a Deus, é fazer a vontade de Deus. E quando por algum acaso, por algum motivo, esse discípulo entende que falhou em obedecer a Deus, entende que não fez a vontade de Deus em alguma área da sua vida, ele não fica alegre com isso, pelo contrário, ele se entristece quando ele tem consciência disso, ele pede perdão a Deus, ele se arrepende. Por quê? Porque o coração de um verdadeiro discípulo de Jesus é um coração obediente, é um coração que está disposto a obedecer. Amém? E ele diz, olha, vocês são filhos da obediência, não vos amaldeis. O que é amaldar? Essa palavra vem de molde. Molde. O que é um molde? Um molde é uma forma. Por exemplo, estou vendo ali que vocês fizeram bolos para mim. Aqueles bolos foram feitos em quê? Em formas. E por que aqueles bolos são redondos? Por que aqueles bolos são redondos? Você sabe explicar? Quem pode me dizer por que aqueles bolos são redondos? Porque a forma era redonda, ou seja, o molde que usou para fazer aqueles bolos eram redondos. Se tivesse usado moldes, porque a forma é um molde, se tivesse usado um molde quadrado, que forma teria esses bolos? Seriam quadrados. Se tivesse usado um molde, uma forma no formato de triângulo, teria um formato de triângulo. Qualquer uma outra forma, de qualquer outro formato, faria aqueles bolos do formato que tinha forma. Então, amaldar vem de molde, vem de modelar, de formatar. Ele está dizendo, olha, vocês hoje são filhos da obediência. Essa é a sua natureza, essa é a sua característica. Portanto, não vos amaldeis com as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, não ande nas mesmas paixões, não seja modelado nas mesmas paixões carnais que você tinha quando você era ignorante. Ignorância aqui não tem a ver com brutalidade, ignorância aqui significa ausência de conhecimento espiritual. Ele está dizendo, olha, hoje vocês são filhos da obediência, são filhos obedientes. Portanto, não permita que as paixões do mundo, as paixões que norteavam vocês, as paixões que moldavam vocês, as paixões que modelavam vocês, molde vocês hoje. Porque hoje vocês não são mais do mundo, hoje vocês são filhos da obediência. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Filhos da obediência. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa lá em Romanos capítulo 12, no verso 2, quando ele usa o termo grego é o mesmo aqui que Pedro usa para amaldar. Quando lá em Romanos 12, 2, ele diz assim, olha, não vos conformeis. Olha o que ele diz, não vos conformeis com este mundo, com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele usa essa palavra, não vos conformeis, a palavra conformar, a ideia é a mesma, é estar em uma forma, é estar em um molde, é estar de conformidade com. Então está dizendo, olha,
vocês hoje são filhos da obediência. No passado, quando vocês eram filhos da desobediência, no passado, quando vocês eram ignorantes em relação à vida espiritual, vocês eram moldados pelas paixões da natureza carnal. Mas hoje vocês não podem mais ser moldados por estas paixões. Quantos estão entendendo? Diga amém. No verso 22 ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Mas eu queria pegar só a primeira parte, onde ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Que verdade é essa que nós devemos purificar nossa alma pela obediência a ela? A verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Como o Senhor Jesus disse assim: olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ajuda ali, nego, por favor, meu filho, por favor. Santifica-os na verdade, abre a porta. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que a Bíblia está nos ensinando? Que é a verdade do Evangelho. É a verdade do Evangelho que vai nos santificar. Amém? É a verdade do Evangelho. Seja bem-vindo, Rangel. Deus abençoe, meu amado. É a verdade do Evangelho. Então é esse Evangelho, é essa verdade do Evangelho que vai nos moldando, que vai nos lapidando. E nós precisamos obedecer a essa verdade. Então observe que um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro discípulo de Jesus, é alguém que tem prazer em obedecer ao Evangelho. Como eu falei, podemos até desobedecer por um vacilo, mas não é o nosso agrado, não é o nosso prazer, não é o nosso contentamento desobedecer. Filhos genuínos de Deus, discípulos genuínos do Senhor Jesus, o seu prazer está em obedecer o Senhor, pela graça de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A segunda característica de um verdadeiro discípulo de Jesus, segundo o apóstolo Pedro nos fala nesse texto, é o desejo de andar e viver em santidade, em lugar daquela vida fútil, aquela vida vazia que nós tínhamos no nosso passado. Versículo de número 15. Agora nós vamos para o verso 15 e 16. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 15 e 16 agora, ok? 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e versículo 16. Olha o que diz no verso 15 e 16, ele diz assim: pelo contrário, contrário de quê? Contrário ao que a gente falou antes, né? De desobedecer a Deus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quem é que está falando isso? Deus. Olha o que ele está dizendo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha o que ele está dizendo: sejam santos, como aquele que chamou vocês, como Deus é santo, como aquele que chamou vocês é santo. Sejam santos também vocês em todo o vosso procedimento, no seu comportamento, no seu dia a dia, na forma que você trata o seu marido, na forma que você trata a sua esposa, na forma que você trata os seus filhos, na forma como você lida com dinheiro no seu trabalho, na forma que você lida com dinheiro que não é seu, o dinheiro do seu patrão, por exemplo, na forma que você trata as pessoas que você não conhece. Seja santo em todo o seu procedimento, em todo o seu procedimento. E aí o que é ser santo, queridos? Ser santo significa ser separado. A palavra santo significa separado. No nosso caso, ser santo significa ser separado do pecado, viver uma vida o mais longe do pecado possível. Significa ser separado para Deus, ou seja, uma vida
consagrada a Deus, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que honra a Deus, uma vida que enaltece o Senhor, uma vida que exala o bom perfume de Cristo. Ser santo também significa ser separado para o serviço de Deus. Por exemplo, lá no templo de Jerusalém, todos os utensílios que havia naquele templo eram consagrados ao Senhor. E a partir daquela consagração, aqueles utensílios eram santificados. Ou seja, aqueles utensílios só deveriam ser usados para o serviço do Senhor. Não poderiam ser usados para nenhum outro fim, para nenhuma outra finalidade, porque aqueles utensílios, copos, jarras, não é? Enfim, os garfos, todos os utensílios do templo, dos sacrifícios, eram santificados, eram santos, deviam ser usados para o serviço do Senhor. Quantos estão entendendo? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou todas as coisas de Jerusalém para a Babilônia, e lá na frente, bem lá na frente, um dos seus descendentes, Belsazar, fez um banquete, uma festa, e pegou os utensílios do templo sagrados. Aqueles utensílios eram considerados santos porque eram consagrados para o serviço do Senhor. E ele pegou aqueles utensílios do templo. Está escrito isso onde, pastor? Daniel capítulo 5, você anote aí para você ler em casa, não vai dar tempo para a gente ler aqui, mas está escrito em Daniel 5. Ele pegou os utensílios do templo e começou a dar uma festa pagã para os deuses pagãos, uma festa regada com muita orgia, com muita sensualidade, e começou a beber vinho, bebidas nas taças, nos utensílios que eram consagrados a Deus, que eram santos nesse sentido, porque tinham sido consagrados ao Senhor. De repente a Bíblia diz que apareceu na parede uma mão, somente uma mão, que escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significa, pesado foste o teu reino na balança e foste achado em falta, o teu reino passou aos medos e aos persas. Essa era a interpretação daquela escritura, e ninguém soube explicar até que Daniel veio e deu a interpretação para ele. E a Bíblia diz que o rei tremia tanto que um joelho batia no outro, de medo. E como Daniel interpretou, assim aconteceu. A Bíblia diz que o reino dos medos invadiu a Babilônia e Belsazar foi morto. Perdeu o seu reino, perdeu o seu império para os medos. Por quê? Porque ele usou aqueles vasos santos, aqueles utensílios que foram consagrados para Deus, para outras finalidades. Quando a Bíblia diz que nós somos santos nesse sentido de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos santos porque, não é porque nós somos impecáveis, e as pessoas confundem, né? Quando a Bíblia chama o crente de santo, eles dizem assim, que é isso? Impossível. Não, ser santo para nós não é no sentido de que nós somos impecáveis. Ser santo é no sentido de que nós fomos separados para Deus, que a nossa vida agora pertence a Ele, que o nosso corpo é dEle, que tudo que nós temos é dEle, que nós devemos viver para Ele, para a glória dEle e para o serviço dEle. Quantos estão entendendo? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, você sabia, diga com voz de guerreiro, que o seu corpo é templo do Espírito Santo? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Como é que você usa o seu corpo? Aí as pessoas dizem, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quero dele. Não é não, não é não. Não é não, o seu corpo, se você é filho de Deus, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E um dia você vai ter que prestar contas a Deus de como você usou o seu corpo, de que maneira você usou o seu corpo, se você usou para a glória de Deus ou não. Por isso que você precisa cuidar bem do seu corpo. Por quê? Porque ele é templo de Deus. É a habitação do Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então ser santo significa ser separado do pecado, ser separado para Deus e ser separado para o serviço de Deus. E um verdadeiro discípulo de Jesus deve viver essa vida de santidade. Terceiro, um verdadeiro discípulo de Jesus deve viver uma vida de temor a Deus. E temor a Deus aqui na Bíblia não significa ter fobia de Deus.
Temor a Deus não significa ter pavor de Deus, não. Temor a Deus significa uma santa reverência, um santo respeito pelas coisas de Deus, por Deus, por Deus. Quem aqui tem o seu pai ou a sua mãe ainda vivos? Quem tem? Eu pergunto para você, você tem medo dos seus pais ou você tem respeito por eles? Respeito. Respeito. Então, quando a Bíblia fala assim, olha, temor a Deus, esse temor a Deus não significa fobia de Deus, ter pavor de Deus, não, significa ter um respeito reverente por Deus. Ter um temor reverente por Deus. E o texto deixa bem claro, olha o que o texto diz, que o discípulo de Jesus anda nesse temor, nessa reverência, nesse respeito santo por Deus. Verso de número 17, vamos ver? Olha o que diz, verso 17, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com quê? Com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, a peregrinação é esse tempo que nós estamos aqui na terra. Por que ele diz que nós estamos numa peregrinação? Porque a sua casa ainda não é aqui. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se você não sabia, fique sabendo hoje. Diga aí para o seu irmão, se você não sabia disso, fique sabendo hoje. A sua casa permanente ainda não é aqui. Diga, não se sinta muito apegado a este mundo. Não se sinta muito confortável com este mundo, porque a sua casa ainda não é aqui. Você está peregrinando. Quantos estão entendendo? Por isso que ele diz assim, olha, no tempo da sua peregrinação, ou seja, no tempo que você está andando aqui na terra, peregrinando aqui na terra, se porte com temor a Deus, viva com temor a Deus. Por quê? Porque você está invocando como Pai, é o que ele está dizendo, verso 17. Se invocais, se você invoca, se você clama, se você ora a Deus como Pai, se você considera Deus seu Pai, se você o chama de Pai, se você se dirige a Ele como seu Pai, se você clama a Ele como seu Pai, enquanto você está peregrinando aqui na terra, viva com temor. Por quê? Porque este Pai, olha o que ele está dizendo, é aquele que não faz acepção de pessoas. Este Pai é aquele que não tem filhos preferidos. Não, ele não faz acepção de pessoas. Esse Pai, olha o que ele está dizendo, julga segundo as obras de cada um. Meu Deus, como é que é isso? Esse Pai não é só amor? Ele é só amor, mas ele também é um Pai que disciplina. O Pai do céu não é como alguns pais frouxos que tem por aí não, irmãos. Os pais de hoje têm medo dos filhos. Medo dos filhos, tem medo de corrigir. O menino vai ficar traumatizado. Eu nunca fiquei traumatizado, irmãos. Os meus pais me corrigiram. Me disciplinaram. Nunca fiquei traumatizado. Os meus filhos, os 3, disciplinaram, foram corrigidos. Apanharam com a varinha. Não ficaram traumatizados. Pelo contrário, eles aprenderam, estão aprendendo e aprenderam o caminho. Amém? Então, o Pai do céu não é um pai frouxo que passa a mão na cabeça quando nós erramos. O Pai do céu não é um pai que tem medo dos filhos como muitos pais de hoje têm. Medo dos filhos, medo de corrigir os filhos, medo de falar mais firme com os filhos, medo de pegar no ombro do filho e sentir o filho sentir e fazer o filho perceber aquela pegada de pressão mesmo. Medo de olhar no olho do filho e confrontá-lo em amor. Medo de disciplinar o filho.
Medo de corrigir o filho. O Pai do céu não é assim, não. Ele é um Pai amoroso, maravilhoso, bondoso, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de perdão, cheio de bênção. Mas quando precisar, Ele vai nos disciplinar. Ele vai nos disciplinar. E é por isso que o texto está dizendo assim, olha, se você chama a Deus de Pai, se você clama a Ele como seu Pai, se você o invoca como seu Pai, enquanto você está peregrinando aqui nessa terra, ande com temor. Porque esse Pai julga segundo as obras de cada um. E esse juízo aqui, em relação ao crente, não é no sentido de perder a sua salvação, não é no sentido de perder a eternidade. Para o crente, esse juízo aqui é a disciplina do Pai. É a disciplina. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Então, esse Pai, se for necessário, Ele nos disciplina. Esse Pai, se for necessário, Ele vai nos treinar por meio de dificuldades e desafios. Se nem o seu próprio Filho Jesus foi poupado disso, embora sendo obediente, nunca tendo errado, o que você acha que a gente será isento disso? A Bíblia diz que Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. Ele treinou o seu Filho. E que o seu Filho aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu, por aquilo que padeceu. Lá em Hebreus diz isso. Por que você acha que comigo e com você vai ser diferente? Então Ele está dizendo, olha, Ele é Pai. Mas é Pai mesmo, é Pai verdadeiro. Não é Pai frouxo. É Pai verdadeiro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu lembro que quando eu era adolescente, e aí minha mãe reclamava comigo e falava aquelas coisas, olha, vou te pegar, e não sei o quê. E eu confesso para vocês, eu não dava muita bola para as ameaças da minha mãe. Porque ela falava muito, né? Mas não era muito como meu pai. Só que quando a coisa ficava apertada demais, ela falava com meu pai chegava de viagem. Senta que eu quero conversar com você. Aí botava uma cadeira, eu sentava na frente dele, ele sentava do lado. Ele sentava na minha frente, colocava a cadeira, eu sentava na frente dele. Ele dizia assim, meu filho. Quando ele dizia meu filho, as lágrimas já estavam descendo, irmãos. As lágrimas já estavam descendo, e eu já estava tremendo. Ele dizia, sua mãe me falou isso e isso. Rapaz, tal, e aí dava um sermão, tal. Eu tinha um temor santo. Ele só me disciplinou 2 vezes fisicamente. Eu só lembro de meu pai ter me dado 2 surras. Uma quando eu tinha 5 anos de idade, e eu não me esqueço dessa. E a última quando eu tinha 14. Também não me esqueço dessa. As 2 surras que ele me deu mudou a minha vida. E eu sou o que sou hoje porque o meu pai me disciplinou. Meu pai e minha mãe, né? Mas estou falando agora em relação ao pai, porque eu estou fazendo uma referência agora a Deus como nosso pai. Os meus pais me disciplinaram. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, deixa sua Bíblia aberta nesse texto, coloca alguma coisa, coloca o dedo, alguma coisa, e abre a sua Bíblia lá em Hebreus 7. Hebreus 12, perdão. Hebreus 12, 7. Que você vai ver que esse pai é pai. Ele abençoa, ele faz prosperar, ele consola você quando você precisa de consolo, ele conforta você quando você precisa de conforto, ele pega você no colo quando você precisa de colo, ele dá carinho quando você precisa de carinho, mas quando você precisa ser disciplinado, ele disciplina. Quando eu preciso ser disciplinado, amém, Duda, quando a gente precisa ser disciplinado, ele disciplina. Hebreus é um pouquinho antes de Pedro aí, de Tiago, volte um pouquinho. Hebreus capítulo 12, verso 7. Hebreus 12, 7. Só volta um pouquinho aí. É um pouquinho antes do texto que nós estamos lendo. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Quando se encontraram, digo amém. Olha o que diz o texto sagrado. Acharam?
Amém? Hebreus 12, verso 7. Hebreus 12, verso 7. Esse texto aqui, o que ele fala, pastor? Que Deus nos disciplina quando a gente precisa. Porque a disciplina de Deus também é a forma dele mostrar para a gente amor. Se você vê o seu filho caminhando para um caminho que vai trazer a destruição dele, o que é amor? É você corrigir ou você deixar? Hein? Estou perguntando para você. Se você vê o seu filho caminhando numa direção que vai trazer a destruição dele, eu pergunto para você, o que é amor? É você corrigir o seu filho ou você deixar o seu filho seguir naquela direção? Corrigir. Corrigir, claro. Olha o que tem, quem falou ali, ó. Nicolas. E esse Vitor também, aí, ó. Duas crianças, corrigir, é isso mesmo. Exatamente. Olha o que o texto diz. Verso 5, verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como? Como quê? Como filhos ou como escravos? Como filhos, olha, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Qual é o filho que o pai não corrige? Verso de número 8. Mas se vocês estão sem correção, da qual todos se têm tornado participante, logo vocês são bastardos e não filhos. Olha o que Deus está dizendo aqui. Se ele não corrige você, meu irmão, é porque você não é filho, você é bastardo. Porque quem é filho da concorrência, Deus não corrige, não. Deus deixa. Deus dá corda. Pode ir. É isso que você escolheu para a sua vida, é isso que você quer, esse caminho que você quer, com toda a advertência que você tem recebido, com toda a palavra que eu tenho dado para vocês que você quer. Sabe, um dos textos mais fortes que eu acho na Bíblia é lá em Romanos capítulo 1. Se eu não me engano, a partir do verso 20 ou 22 por aí, em que diz assim: Deus os entregou às suas paixões infames. Sabe, tem um momento que Deus diz assim, olha, é isso que você quer? É esse o caminho que você escolheu para a sua vida? É isso que você quer seguir? Então eu te entrego a isso que você quer. Meu Deus, que Deus nunca faça isso conosco. Porque quando a pessoa insiste, tema em suas obstinações contra a vontade de Deus, chega um momento que Deus a entrega ao seu próprio desejo. Romanos capítulo 1, acho que não me engano, a partir do verso 20. Deus os entregou às suas paixões infames. Mas voltando aqui, o texto diz assim, olha, se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Porque o filho é disciplinado. Ele continua. Mas, verso 8, mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? O que ele está dizendo? Eu e você tínhamos pais segundo a carne, pais humanos, pais biológicos, que nos corrigia. Eu disse o exemplo aqui do meu pai que me corrigia, e nós fazíamos o que com nossos pais? Nos submetia a ele. Ele está dizendo, assim, nós nos submetíamos aos nossos pais, quando eles nos corrigiam, nós precisamos nos submeter muito mais ao Pai Celestial, quando Ele nos corrige. Ele continua, verso 9, verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para que eu e você nos tornemos participantes da santidade dele. Ele continua, versículo de número 11. Esse verso 11 tem a cara da minha esposa. Toda vez que eu leio esse verso 11, eu lembro dela. Olha o que o texto diz assim: toda disciplina, não é alguma, é toda. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Quem está dizendo, olha, quando você é disciplinado, na hora você não gosta. Você não fica alegre. Você acha que eu gostei quando meu pai me deu uma
uma pisa quando eu tinha 5 anos ou quando eu tinha 14, fica, que coisa boa, meu pai me bateu, aleluia. Bate mais, pai, né? Aqui, ó, bate mais. Outra aqui. Você acha que eu fiquei assim, celebrando? Não, eu chorei. Eu esperneei. O senhor não me ama. Não é assim que os filhos fazem? O senhor não gosta de mim, o senhor não me ama. O texto sagrado está dizendo o seguinte, olha, nenhuma disciplina na hora que acontece, nenhuma disciplina é motivo de alegria. Mas depois vai produzir os seus frutos. Depois vai produzir os seus frutos. Os frutos vêm depois. Com Deus e com a relação de Deus conosco é a mesma coisa. Quando Deus nos disciplina, quando Deus nos permite passar por uma disciplina, por uma provação, por um treinamento de filho, na hora não é bom, a gente fica triste, a gente chora, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, não entendo, porque eu, Senhor, porque logo eu. É ou não é? Mas o texto diz, depois, essa disciplina do Pai vai produzir os seus frutos. Queridos, as maiores experiências que eu tive com Deus foi nos momentos mais desafiadores da minha vida. As maiores experiências que eu tive com Deus, as maiores lições espirituais, foram nos momentos de disciplina, de provação, de luta, de adversidade. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Diga aleluia. Verso de número 12. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Então ele está dizendo, olha, se você é filho, você vai ser disciplinado por Deus. Ele lhe ama o suficiente para não deixar você ir pelo seu caminho, porque ele sabe que alguns caminhos que você escolhe, você vai dar de cara na parede. Como estão entendendo? Deus lhe ama tanto que quando preciso for, Ele vai lhe disciplinar para que você não se perca eternamente. Ele vai disciplinar. A disciplina de Deus é para chamar a sua atenção, é para trazer despertamento, é para fazer de você um genuíno filho de Deus, um genuíno discípulo de Jesus. Se você é filho de Deus, não se preocupe. Quando preciso for, Ele vai se disciplinar. Ah, pastor, mas eu acho que Deus me disciplina mais do que os outros. Talvez você precise mais. Não é verdade? Quem tem mais de um filho aqui? Você que é pai sabe que tem um filho que precisa mais de uma disciplina do que outros. Sim ou não? Sim. E aí alguns pais dizem assim, meu Deus, eu não sei onde foi que eu errei. Eu criei os meus filhos todos igual. O erro foi ter criado igual. Porque eles não são iguais, são diferentes. Se você cria igual quem é diferente, você está errando. Deus é a mesma coisa. Deus não age conosco com parcialidade. Se um filho precisa mais de disciplina do que outro, ele vai disciplinar mais, porque precisa mais. É porque ele ama menos? Não, é porque ele ama tanto quanto. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga aleluia. E quando você for disciplinado por Deus, levante suas mãos, diga glória a Deus, diga obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama tanto, que o Senhor está chamando a minha atenção, o Senhor está me corrigindo, para que eu não caia num abismo, para que eu não me perca eternamente, o Senhor está me corrigindo, para que eu participe da tua santidade, para que eu seja uma pessoa melhor. Então ele diz assim, olha, ande com temor, com respeito por Deus. Porque embora você e eu não iremos ser julgados para condenação, porque Jesus disse que nós estamos em suas mãos, nós não seremos julgados para condenação, mas nós seremos julgados para disciplina, muitas vezes. Entende? Aleluia! É isso mesmo. Então fique atento. Quando se entender, diga aleluia. E por último, como deve andar um verdadeiro discípulo de Jesus? Olha, eu disse, em obediência, em santidade
em temor a Deus, que é um santo, uma santa reverência, um respeito santo pelas coisas de Deus. E número 4, como deve viver um verdadeiro discípulo de Jesus? Em amor fraternal. Em amor fraternal. Em lugar de amor fingido. Olha o que o texto diz, verso 22. 1 Pedro, agora vamos para 1 Pedro, tá? Voltando para 1 Pedro. 1 Pedro 1,22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Irmãos, olha o que o texto está nos ensinando. Que o discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, deve andar em amor fraternal, amor não fingido. Não é aquele amor da boca para fora. Eu gosto de você. Né? Mas, na verdade, não tem amor pelaquela pessoa. É amor verdadeiro. E ele continua: amai-vos uns aos outros ardentemente. Ardentemente. Agora, o problema é que a gente confunde amor com sentimentos. Esse é o problema. Embora o amor pode envolver sentimentos, emoções, o amor é uma decisão. Gente, amor é uma decisão da vontade. Não tem a ver com sentimentos, pode envolver, mas não tem a ver. Sentimentos têm a ver com emoções, mas o amor verdadeiro é uma decisão, é a decisão de fazer o bem ao outro. Ao outro. Se o amor não fosse uma decisão da vontade, não seria um mandamento, porque Jesus disse assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele diz para amar de 3 formas. Ele diz: ame uns aos outros como eu vos amei. Ah, mas eu não consigo amar nesse nível, Senhor. Ame como você ama a si mesmo. Ah, mas eu não consigo. Então ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. E aí o que é amor? Amor é fazer o bem ao outro. Amor é fazer o bem ao outro. Por isso que a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Amar é fazer o bem ao outro. Não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com emoções. Você que é casado sabe muito bem que eu estou falando a verdade. É todo dia que você está emocionalmente disposto a amar o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, sim ou não? Sim ou não? Não, gente. É todo dia que você está assim: ai, como eu amo esse homem, como eu sou apaixonado por ele, que homem maravilhoso na minha vida. Oh, meu Deus, obrigado por esse maridão que o Senhor me deu. É todo dia que você está assim, mulher? Ou você que é homem, é todo dia que você está assim: ai, como eu amo minha mulher. Ai, que mulher maravilhosa que o Senhor me deu. Que mulher apaixonante, empolgante. É todo dia? Não! Tem dia que você está assim: que mulher chata, viu? Que mulher é essa, meu Deus? Como é que o Senhor me dá uma mulher dessa? Ou você diz para Deus também às vezes, né? Meu Deus, como é que o Senhor me dá um homem desse, Senhor? Ou seja, o que eu estou ensinando para você? Se você for depender de emoções e sentimentos, você não ama ninguém. Ninguém. Nem a sua mulher, nem o seu marido, nem os seus filhos, nem os seus pais. Porque de forma emocional e sentimental, olha só, as nossas emoções, os nossos sentimentos são uma montanha russa. Tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo, tem hora que você se sente apaixonada pelo seu marido, tem hora que você se sente raivecida com o seu marido, tem hora que você se sente apaixonado pela sua esposa, tem hora que você diz: que mulher é essa que o Senhor me deu, meu Deus? Sim ou não? Sim. O bom é que você vai aprendendo para viver mais apaixonado todo dia. Não é? Quando você vai aprendendo, você vai vivendo assim. Mas não é assim sempre. Mas mesmo quando você não está sentindo boas emoções, você decide fazer o bem. Isso é amor.
A esposa está chateada com o marido, está chateada, mas ela vai lá, prepara a refeição, passa a roupa dele, não é? Isso é amor. O marido está chateado, está aborrecido com a mulher, mas ele vai lá, ele dá um duro sacudido, ele traz o pão para casa, ele trata a esposa bem, mesmo estando chateado dentro dele, ele não levanta a voz, mesmo estando chateado, mesmo estando com vontade de levantar a voz, ele não levanta. Isso é amor. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Então amor não tem a ver com emoções, amor não tem a ver com sentimentos, amor tem a ver com uma decisão de fazer o bem ao outro. Mas pastor, ele não merece, e você merece? Você merece ser amado por Deus? Você acha que Jesus morreu na cruz por você porque você merecia? Porque você era bonzinho, boazinha? A pessoa mais bonitinha do universo, Jesus achou assim, que coisinha linda, nunca errou, nunca pecou, eu tenho que morrer por essa pessoa. Foi assim? Não! A Bíblia diz que Deus deu a sua vida por nós, e Jesus deu a sua vida por nós, e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele morreu por nós porque nós não prestávamos. Porque nós não prestávamos. Ele não morreu por nós porque éramos merecedores, porque éramos bonitinhos, porque éramos as pessoas mais perfeitinhas do universo, o ser humaninho mais bonitinho do universo. Não! Ele morreu por nós porque o amor dele é incondicional. E é com base no amor de Jesus que a gente ama as pessoas. É com base no amor de Jesus que a gente ama gente real, irmãos. Gente que trai, gente que aborrece, gente que decepciona, gente que às vezes fala mal, gente que às vezes fala o que a gente não gosta de ouvir. É com base no amor de Jesus que a gente ama assim. Porque senão a gente só ama gente que fala bem da gente. A gente só ama pessoas que faz o que a gente gosta, que nos trata como a gente gostaria de ser tratado. Aí esse amor é muito fácil. O amor da emoção, o amor dos sentimentos é muito fácil. Mas o amor verdadeiro exige sacrifício. O amor verdadeiro exige renúncia, exige doação. E Pedro, ele está dizendo assim: ame uns aos outros com ardente amor, amor fraternal. Como é que eu vou amar esse irmão? Fofoqueiro, pastor, o irmão tem uma língua maior do que o corpo. Fala mal de Deus do mundo. Pois é, meu irmão, Jesus disse para você amar até o fofoqueiro. Diga amém se você está entendendo, diga aleluia. Diga obrigado, Jesus. Como é que eu vou amar esse irmão caloteiro? Me deu um calote terrível. Pois é, Jesus disse para você amar ele. Mas não significa que você tem que convidar ele para tomar café na sua casa. Entende? Porque aí teria a ver com sentimento. Jesus mandou você amar todo mundo, mas não mandou você gostar de todo mundo. Porque gostar tem a ver com afeição, com emoção, com sentimento. Amar tem a ver com decisão de fazer o bem. Por isso que as pessoas confundem amor com sentimentos. Como você está entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. Ele continua dizendo: ame com amor fraternal não fingido, de coração, uns aos outros ardentemente. Agora, só é possível amar assim pelo novo nascimento. Por isso que no versículo 23 ele diz assim, verso 23. Pois fostes regenerados. Olha, isso é tremendo. Esse pois aqui significa a explicação. É uma conjunção explicativa. Está explicando o versículo anterior. No versículo anterior, ele está dizendo: olha, ame uns aos outros com amor fraternal, não fingido, amor ardente. Aí ele usa agora o pois. Pois, ou seja, por quê? Por que você vai amar? Esse pois aqui é uma conjunção explicativa. Pois fostes regenerados de semente, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que ele está dizendo? Você só pode amar assim alguém. Só é possível você amar alguém assim, com este nível de amor, porque você foi regenerado. Porque você nasceu de novo.
Porque você nasceu de Deus, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. O que ele está dizendo, queridos? Quando você nasceu de novo, Deus te habilitou a amar. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: você e eu fomos habilitados a amar quando nascemos de Deus. Ele está dizendo: olha, eu usei uma semente incorruptível para o teu novo nascimento. No nascimento físico, no nascimento biológico, houve uma semente corruptível, que foi o sêmen do seu pai. O sêmen do seu pai é uma semente corruptível. Corruptível. E a palavra no original grego é essa mesmo. Não se escandalizem com o que eu vou dizer. Não se escandalizem, por favor, que eu estou falando o que eu sei. Eu não estou falando sem saber o que eu estou falando. No texto grego, a palavra que aparece é esperma de Deus para a semente. O texto, a Bíblia em grego, a palavra que aparece é essa. Então não se escandalize. Por quê? Ele está dizendo assim: olha, a semente que você nasceu biologicamente, ou seja, o esperma, o espermatozoide, o sêmen, que te gerou como ser humano biológico, é uma semente corruptível. A semente do seu pai biológico é uma semente corruptível. Portanto, gerou um ser corruptível. Mas a semente que te gerou como filho de Deus, a semente que te gerou para a eternidade, a semente que fez de você um novo homem, uma nova mulher, o sêmen de Deus, a semente de Deus, é a palavra de Deus. E essa semente, ela é incorruptível. Essa semente, ela é incorruptível. E essa semente fez você se tornar um novo homem, uma nova mulher. Aquele homem que não perdoava, morreu. Agora você perdoa. Aquela mulher que não amava, morreu. Agora você ama. Aquela mulher vingativa, morreu. Agora você dá o outro lado da face. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por quê? Porque uma semente foi plantada dentro de você, no teu ser espiritual, no teu útero espiritual, que foi a semente de Deus. A mesma semente que veio sobre Maria, engravidou Maria do Senhor Jesus. A palavra de Deus veio sobre ela e ela engravidou. A palavra de Deus veio sobre você e você se tornou um novo homem. A palavra de Deus veio sobre você e você se tornou uma nova mulher. E à medida que você vai caminhando com Cristo, você não vai se reconhecendo mais. Você diz assim: meu Deus, eu não sou mais aquela pessoa de antes. Não é? Eu não sou mais aquela pessoa de antes. Eu sou um novo homem. Eu sou uma nova mulher. Aquele homem já morreu, aquela mulher, aquela velha mulher já morreu. E agora esse novo homem, essa nova mulher que foi regenerada, olha o que o texto diz: pois vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Esta palavra viva e permanente fez de você um novo homem, uma nova mulher, um homem que perdoa, um homem que ama, uma mulher que perdoa, uma mulher que ama, uma mulher e um homem que é capaz de fazer isso não na sua própria força, mas pelo Espírito Santo que habita em você. Pela palavra que criou em você um novo ser, uma nova pessoa. Agora, não confunda amor com sentimentos. Não confunda amor com emoções, porque a confusão acontece por isso. Porque Deus não diz que você tem que gostar de todo mundo, diz que você tem que amar todo mundo, é diferente. Por exemplo, quando você ora por alguém que lhe fez mal, isso é amor, irmãos. Mas não estou falando de fazer aquela oração que João e Pedro fizeram, né? Manda fogo do céu, meu Deus, e queima esse povo. Não, é orar pedindo a Deus que abençoe, né? Senhor, eu te peço por essa pessoa. Senhor, tem misericórdia. Abre os olhos espirituais dessa pessoa.
Perdoa esta pessoa, Senhor. Eu perdoo esta pessoa. Eu libero perdão para ela. E eu oro para que o Senhor tenha misericórdia. Abre os olhos para que ela veja o erro que ela cometeu. Que ela possa se acertar. Que a tua misericórdia venha sobre essa pessoa. Que o Senhor dirija os passos dessa pessoa. Que o Senhor abençoe a família dela, o lar, o casamento, as finanças, os negócios, a saúde. Ó Deus, tem misericórdia. Quando você faz isso, querido, você se assemelha a Jesus. Porque lá na cruz, de braços abertos, de chagas do alto da cabeça à ponta dos pés, ferido e machucado, ele olha para aquelas pessoas que estavam ali rindo, zombando dele, e ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando você age da mesma forma, você se assemelha a Jesus. Ninguém consegue fazer isso sozinho, ninguém. Por isso que Jesus disse, que Pedro disse aqui, olha, você só consegue fazer isso porque você foi regenerado, porque você nasceu de novo, porque você nasceu do alto, não de uma semente corruptível, não mais daquela sementinha do seu pai, da sua mãe, mas da semente de Deus, que fez de você um novo ser, um novo homem, uma nova mulher. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha para o seu irmão e diz assim: ei, eu sou uma nova criatura, em Cristo Jesus. Diga assim: eu sou um novo homem, uma nova mulher, em Cristo Jesus. Amém? Quantas novas criaturas nós temos aqui? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Alguns dias atrás está rindo, né, Van? Um amigo nosso disse assim: se eu não fosse novo, se eu não fosse um novo homem, né? Se eu não fosse novo, glória a Deus que eu sou um novo homem, né? Porque alguém aprontou um negócio com ele que quase custava a vida, né? Dele e da família dele. Disse: se eu não fosse novo, glória a Deus que eu sou um novo homem. Porque é assim mesmo, queridos. Quando nós somos um novo homem ou nova mulher, nós não agimos mais como nós agiríamos antes de nascermos de Deus, antes de nascermos do alto. E aí ele vai concluir dizendo assim, já estou finalizando: pois toda carne é como erva. Que carne é essa que ele está se referindo? No contexto se refere ao homem natural. Porque ele está dizendo, olha, o homem natural é nascido de uma semente corruptível, que é o sêmen do pai. O homem espiritual é nascido de uma semente incorruptível, que é a semente de Deus, a palavra de Deus. Aí ele compara esse homem natural com carne. Ele diz assim: toda carne é como erva. Ou seja, o homem natural é como erva, vai passar. E toda a sua glória, ou seja, toda a glória do homem natural é como a flor da erva. Olha o que ele diz: seca-se a erva e cai a flor. O homem natural, ele pode ter muito dinheiro, pode ter muita beleza física, seja homem ou mulher, homem aqui no sentido genérico, tá? O homem natural, que não é nascido de Deus ainda, pode ter na sua parede diplomas e mais diplomas de mestrado, doutorado, pós-docto, PhD, né? E tantos outros títulos acadêmicos. O homem natural pode ter qualquer coisa que aqui no mundo é aplaudido, é ovacionado, mas o texto está dizendo que ele não passa de erva. E com o tempo vai murchar e vai secar. Olha o que ele diz: ainda que a sua glória, toda a glória dessa erva, desse homem natural, todo o esplendor, tudo aquilo que a sociedade ímpia e mundana aplaude, ovaciona como algo extremamente glorioso no homem natural, ele diz assim: toda essa glória é como erva e cai a sua flor. Aí agora ele contrasta com a semente da palavra, verso 25. A palavra do Senhor, porém, essa palavra que é a semente de Deus e que fez de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo. Ele diz: a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Ora,
esta é a palavra que vos foi evangelizada. Esta é a palavra que foi proclamada a vocês. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Esta é a palavra que fez de você um novo homem. Esta é a palavra que fez de você uma nova mulher. Esta é a palavra que mudou a sua vida, que mudou a sua história. Esta é a palavra que te arrancou da condenação. Esta é a palavra que permitiu que o seu novo nome fosse escrito no livro da vida. Esta é a palavra que fez de você um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor. Esta é a palavra que transformou você de dentro para fora. Esta é a palavra que garante a tua vida eterna. Esta é a palavra que garante que você vai entrar no céu, não porque você é bom, mas porque Jesus morreu por você. Esta é a palavra. Ela permanece para sempre. Ela permanece eternamente. Então, se você foi nascido dessa palavra, você não é erva que murcha com o tempo. Se você é nascido dessa palavra, como disse o apóstolo Paulo, ainda que o teu corpo, que é a casca exterior, se destrua com a idade, com o passar do tempo, o teu homem interior, o teu verdadeiro eu, se renova a cada dia. Se você é nascido de Deus, ainda que o teu corpo se deteriore quando você morrer fisicamente, e o teu corpo se decompor na terra, o teu verdadeiro homem, o teu verdadeiro eu espiritual, estará revestido de glória e vivendo para sempre. Então ele está contrastando aqui o homem natural, que ele chama de carne ou de erva, com o homem espiritual, que é nascido da palavra eterna de Deus. O homem carnal, o homem material, o homem natural, o homem que não nasceu de Deus ainda, por mais que ele conquiste glórias humanas, ele é simplesmente passageiro. Mas o homem que nasceu de Deus, o homem aqui em termo genérico como mulher, o homem que nasceu de Deus, além de ser capaz de andar segundo a palavra e amar segundo a palavra, ele tem vida eterna. Ele vive para a eternidade. Nem a morte é capaz de deter aquele que nasceu de Deus. Nem a morte, irmãos. Por isso o crente não tem que ter medo da morte. Claro que ninguém quer morrer porque Jesus colocou a vida dentro da gente, né? Mas você não tem que ter medo. Porque nem a morte separa você de Deus. Nada. Nada. Porque você foi criado para a eternidade. Amém? Fique de pé, queridos, em nome de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, diga comigo, diga assim, o verdadeiro discípulo de Jesus, pela graça de Deus, anda em obediência, anda em santidade, teme a Deus com reverente temor e anda em amor fraternal. Amém? A gente não consegue isso sozinhos, irmãos. Por isso que eu disse, o texto sagrado diz que temos que ser regenerados. Só quando se é regenerado é que a gente consegue viver assim.